Juízes, capítulo 9. Abimeleque é feito rei. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi aos irmãos de sua mãe em Siquém e disse a eles e a todo o clã da família de sua mãe: Perguntem a todos os cidadãos de Siquém o que é melhor para eles, ter todos os 70 filhos de Jerubaal governando sobre eles, ou somente um homem? Lembrem-se de que eu sou o sangue do seu sangue. Os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém, e estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de prata tiradas do templo de Baal-Berite, as quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios, que se tornaram seus seguidores. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou seus 70 irmãos, filhos de Jerubaal, sobre uma rocha. Mas Jotão, o filho mais novo de Jerubaal, escondeu-se e escapou. Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho, junto à coluna de Siquém, para coroar Abimeleque rei. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: Ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce, para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra, do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerubaal e sua família, como ele merecia. Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-los das mãos de Midian. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família de meu pai, mataram seus 70 filhos sobre a mesma rocha e proclamaram Abimeleque, o filho de sua escrava, rei sobre os cidadãos de Siquém pelo fato de ser irmão de vocês. Se hoje vocês de fato agiram com sinceridade para com Jerubaal e sua família, alegrem-se com Abimeleque, e alegre-se ele com vocês. Entretanto, se não foi assim, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e consuma Abimeleque. Depois Jotão fugiu para Bir, onde ficou morando, longe de seu irmão Abimeleque. Fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel. Quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Isso aconteceu para que o crime contra os 70 filhos de Jerubaal, o derramamento do sangue deles, fosse vingado em seu irmão Abimeleque e nos cidadãos de Siquém que o ajudaram a assassinar os seus irmãos. Os cidadãos de Siquém enviaram homens para o alto das colinas para emboscarem os que passassem por ali, e Abimeleque foi informado disso. Nesse meio tempo, Gaal, filho de Ebed, mudou-se com seus parentes para Siquém, cujos cidadãos confiavam nele. Sucedeu que foram ao campo, colheram uvas, pisaram-nas e fizeram uma festa no templo do seu Deus. Comendo e bebendo, amaldiçoaram Abimeleque. Então Gaal, filho de Ebed, disse: quem é Abimeleque para que o sirvamos? E quem é Siquém? Não é ele o filho de Jerubaal, e não é Zebul o seu representante? Sirvam aos homens de Amor, o pai de Siquém. Por que servir a Abimeleque? Ah! Se eu tivesse esse povo sob o meu comando, eu me livraria de Abimeleque e lhe diria: imobilize o seu exército e venha. Quando Zebul, o governante da cidade, ouviu o que dizia Gaal, filho de Ebed,
ficou indignado. Secretamente enviou mensageiros a Abimeleque dizendo: Gaal, filho de Ebede, e seus parentes vieram a Siquém e estão agitando a cidade contra você. Venha de noite, você e seus homens, e fiquem à espera no campo. De manhã, ao nascer do sol, avance contra a cidade. Quando Gaal e sua tropa atacarem, faça com eles o que achar melhor. E assim Abimeleque e todas as suas tropas partiram de noite e prepararam emboscadas perto de Siquém, em 4 companhias. Ora, Gaal, filho de Ebede, tinha saído e estava à porta da cidade quando Abimeleque e seus homens saíram da sua emboscada. Quando Gaal os viu, disse a Zebul: Veja, vem gente descendo do alto das colinas. Zebul, porém, respondeu: Você está confundindo as sombras dos montes com homens. Mas Gaal tornou a falar: Veja, vem gente descendo da parte central do território, e uma companhia está vindo pelo caminho do carvalho dos adivinhadores. Disse-lhe Zebul: Onde está toda aquela sua conversa? Você dizia: Quem é Abimeleque, para que o sirvamos? Não são estes os homens que você ridicularizou? Saia e lute contra eles. Então Gaal conduziu para fora os cidadãos de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu, e ele fugiu. Muitos dos homens de Siquém caíram mortos ao longo de todo o caminho, até a porta da cidade. Abimeleque permaneceu em Arumá, e Zebul expulsou Gaal e os seus parentes de Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu aos campos, e Abimeleque ficou sabendo disso. Então dividiu os seus homens em 3 companhias e armou emboscadas no campo. Quando viu o povo saindo da cidade, levantou-se contra ele e atacou-o. Abimeleque e as tropas que estavam com ele avançaram até a porta da cidade. Então 2 companhias avançaram sobre os que estavam nos campos e os mataram. E Abimeleque atacou a cidade o dia todo, até conquistá-la e matar o seu povo. Depois destruir a cidade e espalhou sal sobre ela. Ao saberem disso, os cidadãos que estavam na torre de Siquém entraram na fortaleza do templo de Euberite. Quando Abimeleque soube que se haviam reunido lá, ele e todos os seus homens subiram o monte Zalmon. Ele apanhou um machado, cortou um galho de árvore e o pôs nos ombros. Então deu esta ordem aos homens que estavam com ele: e rápido! Façam o que eu estou fazendo. Todos os homens cortaram galhos e seguiram Abimeleque. Empilharam os galhos junto à fortaleza e a incendiaram. Assim morreu também o povo que estava na torre de Siquém, cerca de 1000 homens e mulheres. A seguir, Abimeleque foi a Tebes, sitiou-a e conquistou-a. Mas dentro da cidade havia uma torre bastante forte, para a qual fugiram todos os homens e mulheres, todo o povo da cidade. Trancaram-se por dentro e subiram para o telhado da torre. Abimeleque foi para a torre e atacou-a. E, quando se aproximava da entrada da torre para incendiá-la, uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça dele, e lhe rachou o crânio. Imediatamente ele chamou seu escudeiro e lhe ordenou: Tire a espada e mate-me, para que não digam que uma mulher me matou. Então o jovem o atravessou, e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Assim Deus retribuiu a maldade que Abimeleque praticara contra o seu pai, matando os seus 70 irmãos. Deus fez também os homens de Siquém pagarem por toda a sua maldade. A maldição de Jotão, filho de Jerubaal, caiu sobre eles.